Boa noite, Reborn. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos aqui estão cheios do Espírito Santo? Uhul! Glória a Deus. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o pastor Fernando Brugueira, um dos pastores auxiliares do nosso apóstolo Pedro Medina. Quero honrar a vida dos meus pais espirituais. Eu quero honrar a vida do pastor Dan, da pastora Isa, que são os meus pastores. Honrar a vida dos líderes desse movimento, o obreiro Tuto e a obreira Elna, que estão em viagem, né? Não puderam estar aqui essa noite, mas mandaram um beijo para vocês. Já estão com saudade de cada um de vocês. Amém? E hoje é o nosso primeiro culto pós-retiro. Quem que foi no retiro semana passada? Meu Deus, o que Deus fez naquele dia, nesses dias, né, de retiro. E eu queria chamar aqui, antes da gente dar continuidade, duas pessoas para contar um testemunho. O que Deus ele fez na sua vida nesse retiro? O que Deus foi? Alguém aqui teve um encontro com Deus naquele dia? Então quero duas pessoas aqui em cima para contar um testemunho. Vamos lá. Sem vergonha. Sobe aqui. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Glória a Deus. Já temos as duas pessoas aqui. Cheguem mais pertinho. Pati, o que Jesus fez na sua vida nesse retiro? Meu Deus. Que temor. Boa noite, Reborn. Tudo bem? Como que eu posso explicar? Eu fui curada de todas as maneiras possíveis, né? Minha alma foi restaurada. Principalmente no primeiro dia, com a pastora Patrícia. Eu vou contar assim, eu já ia falar, mas há 2 semanas atrás, eu tinha orado a respeito da Exousia Online, né? Eu entrei no site e vi o preço. E falei, Senhor amado. E ajoelhei. E falei, Pai, eu não tenho condições. Falei assim, Pai, eu não tenho dinheiro, não tem como eu pagar aí, mas eu quero muito. E foi muito difícil para mim, porque eu não tive um pai presente. Na verdade, eu fui rejeitada pelo meu pai. De todas as maneiras possíveis que vocês imaginarem. Eu ouvi desde a infância maldições horríveis que foram quebradas pela glória de Deus, mas que impactaram muito. E isso travava o meu relacionamento com Deus, porque eu não conseguia ver nele um pai. Eu não conseguia pedir. Eu acreditava que ele curava, que ele restaurava, porque eu fui curada e restaurava, mas eu não conseguia chegar e pedir, porque toda vez que eu pedia para o meu pai terreno, eu recebia palavras horríveis. Então, quando eu voltei para a igreja e fui limpa, fui restaurada, fui curada, eu entendi que ele era meu pai, mas para chegar nele eu tinha medo. Então eu orava por todo mundo, mas eu não orava porque eu estava querendo. Não pedia para ele, porque eu tinha medo. E pela primeira vez em toda essa caminhada, eu ajoelhei e falei, e me entreguei, vi ele como pai e pedi para ele como pai. Falei assim, Pai, eu não tenho condições, mas eu quero. Eu não quero para mim. Eu quero porque eu sei que vai ser uma espada para eu alcançar vidas. Eu vou ser preparada porque eu sei que eu vou para as nações. E no retiro, eu fui curada dessa rejeição que eu tinha, desse sentimento de ser rejeitada, né? E voltando do retiro, eu estava conversando com o aluno da Exousia e ele perguntou para mim se eu ia fazer a ministerial, né? E eu falei assim, não vou, mas eu vou fazer online. Não sabia como, mas eu ia fazer. Eu falei assim, vou fazer online. Na minha cabeça, eu falei, não sei como, mas eu vou fazer. E eu falei, já estava bolando, eu vou vender meu celular, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou fazer. Amém. Aí eu cheguei aqui, o culto estava maravilhoso, né? A presença só estava baixinho. E daí eu saí, acabou o culto, veio uma amiga minha que se batizou hoje e falou assim, foi muito linda, eu tô me segurando pra não chorar, gente, sério mesmo. E daí ela falou assim, amiga, abre o teu e-mail. Eu falei assim, tá. Eu achei que ela ia falar, eu te inscrevi
Experiência do Lar. A hora que eu abri meu e-mail, tava lá: parabéns, você é a nova aluna da Exousia Online. E eu comecei a chorar. Porque veio uma lembrança em 2023, do retiro Atraídos, que eu não consegui. Na verdade, não consegui. Todo mundo perguntava: você não foi porque não consegui, né? Deu, é porque eu não estava trabalhando. Não, é porque eu não pedi pro meu pai. Por isso que eu não fui no retiro. Porque se eu tivesse pedido, eu tinha conseguido ir no primeiro retiro. Hoje eu entendo isso. E veio uma lembrança de um pai chegando para uma menina, para a filha dele, depois do retiro, entregando um buquê com flores e chocolate. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, que lindo, eu nunca vou ter isso. Porque eu estava olhando para o meu pai terreno. E daí ele falou assim: eu não te trouxe um buquê, eu te trouxe a palavra. Eu estou te dando uma arma, uma ferramenta. Você é minha filha. Então, a partir do retiro, eu me posicionei, eu tomei a paternidade de Deus e decidi ser filha. Filha. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar para vocês. Se vocês pedirem para o pai de vocês, ele vai entregar. Amém? Obrigado, Paty. O que Jesus fez na sua vida? Shalom. Inclusive, você se batizou hoje, né? Glória a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas. Eu não tenho palavras bonitas, então, desculpa. Mas ele me ensinou muito como é amar. A partir do momento que o pastor e a pastorinha estavam lá orando por cada um, a gente tá aqui, né? Eles estão ali orando. Eu sentei assim no altar e fiquei sentadinha assim. Imagina que vocês estão sentados e vocês estão fazendo a mesma coisa que eu. E aí eu comecei a ver eles orando, né? Aí eu fiquei assim. E ali, tipo, aquilo me queimou, porque eu comecei a ver como que o Espírito Santo age na gente, sabe? Em mim, em vocês. Como que ele cuida de cada um de vocês. Tanto que vocês estão aqui hoje. Por quê? Porque ele tem cuidado com vocês. Ele se preocupa tanto com a alma de vocês, que ele não quer ver vocês no inferno. Ele quer levar vocês para a glória. Por isso que vocês estão aqui. E eu comecei sentadinha lá e fiquei olhando. Assim, já tinha ganhado oração, sabe? Ai, tô com vergonha. E aí eu vi eles lá, só que eu não vi o pastor em si. Eu vi o Espírito Santo pegando na mão de cada um, pegando na cabeça de cada um. E isso é tão incrível, porque eu não tinha parado para ver o afeto que ele tem pela gente. Eu acho que muitas das vezes tem pessoas aqui que estão visitando, ou às vezes nem sequer são batizadas. Eu me batizei hoje. Mas enfim, porque eu vi o amor, entende? Então, ele tem carinho por você. E talvez mesmo você que já aceitou Jesus e acha que teu pai não tem carinho, todo mundo tem tudo, mas você não tem, ele te dá o suficiente do que você precisa. Mas ele ama tanto vocês. Cada oração de alguém aqui, cada oração da tua mãe também, porque não precisa ser pastor, né? Mas cada oração é Jesus ali colocando a mão sobre você, porque é o amor que ele tem por vocês. E eu comecei a ver isso no retiro. Não me pergunte como eu fui, foi milagre. Mas enfim, eu comecei a ver o amor. E eu não estava batizada, eu não tinha tanta paternidade. Eu falei que eu não sei falar bonito, hein? Eu não tinha isso, não sabia receber isso. Aí hoje no meu batismo teve pessoas aqui, ela é uma também, que se batizou comigo. E pra mim eu estava muito ansiosa, porque foi muito difícil eu me batizar. Se para vocês foram fácil, amém. Para mim foi muito difícil. Eu ainda quero testemunhar muito, vou ter muita oportunidade para falar da onde Jesus me tirou. E assim foi com vocês também, foi difícil. Não foi fácil, porque caminhar com Deus não é fácil. Se fosse fácil, né, não teria o caminho estreito. E para mim foi muito difícil eu entrar naquela água. Foi muito difícil, gente, vocês não têm noção. Se vocês olharem para mim, vocês veem a marca de como foi voltar. Foi muito difícil. E tô me emocionando. E aí eu consegui. Ela conseguiu. E isso, para quem não é da Exousia e não tem ainda o batismo, é tão difícil você olhar e não precisa da Exousia, você de fora, que você não é batizado.
É muito difícil você ver teus irmãos, porque são irmãos, mas é muito difícil ver que eles estão batizados e você não, que eles são de dentro e você não. E até você chegar nesse ponto de você ser batizado é muito difícil, mas é uma sede, é uma fome que a gente tem. E graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente conseguiu. E o mais incrível é, como eu falei, do amor que ele tem, ele já estava contando com o dia do batismo. Ele já estava me esperando. Ele já estava esperando ela. E muitos que se batizaram, vocês, ele já estava esperando vocês se batizarem. No momento que vocês saírem da água, ele já estava aqui. E quando a gente saiu, eu vi mais o amor dele de novo. Porque fizeram uma cartinha. Obrigado. Sabe? É um carinho tão lindo. E é a mesma coisa de vocês estão aqui, seja tal cantando, seja, sabe? É tudo com tanto carinho que ele faz para vocês. Então vejam com o carinho que você recebe. Você não viu a paternidade que você teve do teu pai? Então seja homem, seja menina, seja criança, ele ama cada um de vocês. E você tem que ver que ele tem amor. Ele não é só rígido. Ele tem amor para oferecer para cada um de vocês. Seja aonde você estiver, seja uma situação onde você saiu, é um jovem que você bebia e hoje você está aqui. Ele teve amor para te trazer aqui porque ele quer te mostrar o quanto que você é amado aqui. E é isso, eu vi o amor. O testemunho dela é muito emocionante porque a gente acompanhou ela desde a chegada dela na igreja e a transformação que Deus ele fez na sua vida. Hoje eu consigo ver você uma nova pessoa, uma nova criatura, e não só pelo batismo que você hoje fez, né? Esse ato de fé, se batizou, morreu para o mundo, mas Deus ele já estava transformando você. E eu creio que Deus ele tem muita coisa na sua vida preparada. Você vai ser muito usada ainda, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Dá mais uma salva de palmas. Obrigado. Banda, vocês estão liberados por enquanto? Só o tecladinho, né? Fundinho. Amém, queridos? Amém. Deus é maravilhoso. Podem se assentar. Os dois testemunhos de hoje, chamei agora, né? Não foi nada preparado, mas os dois testemunhos, de uma forma, eles se linkaram. Eles se completaram e o testemunho de vocês tem tudo a ver com a mensagem de hoje, por incrível que pareça. Deus é maravilhoso, Ele já está preparando esse ambiente. E eu quero então, nesse momento, sem mais demoras, abrir a palavra de Deus no livro de João. Livro de João, capítulo de número 4. Aleluia, glória a Deus. Quem for achando, diz amém. Quem não achou ainda, diz misericórdia. Quem aqui gosta de Bíblia de papel? Eu gosto. Em casa eu tenho lá, eu anoto, né? Celular ali no bloco, mas para ler, para pregar tem que ser a Bíblia física, não sei, é diferente. Amém? Capítulo de número 4, versículo de número 1, e diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana:
como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Feche os teus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua presença já é real neste lugar. Obrigado, meu Deus, por cada jovem, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Pai, eu repreendo agora todo impedimento, toda barreira, toda distração. Que a tua palavra, Senhor, agora, meu Deus, toque no coração de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Tu és honrado neste lugar. A tua presença, ela é desejada neste lugar. Que o Senhor fale através de mim agora, Senhor, que não seja mais eu, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem nos fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele estava indo para a cidade da Galileia. E durante a viagem, Jesus se cansou. Jesus estava cansado. E Jesus, ele para em uma das cidades de Samaria, chamada Sicar. E Jesus, ele se assenta ao lado do poço de Jacó, cansado. E a Bíblia vai nos dizer que a hora era a hora sexta. De repente, uma mulher samaritana chega até aquele poço. E nesse momento acontece algo incomum. Jesus fala com aquela mulher. Jesus diz: dai-me de beber. Aquela mulher, ela fica sem entender. Ela fica surpresa, porque a palavra de Deus nos diz que os samaritanos não conversavam com os judeus. E outra coisa que eu quero frisar aqui com vocês: a sexta hora, a hora sexta. Aqui eu preciso que vocês entendam que a hora sexta, ela não era às 6 horas da manhã e não era às 18 horas da tarde. A hora sexta em Israel representava o meio-dia, era meio-dia. Então, a primeira hora era às 7 horas da manhã em Israel, a segunda às 8, a terceira às 9, a quarta às 10, a quinta hora às 11 horas da manhã, a sexta hora, meio-dia. Meio-dia, grava o meio-dia aí, é muito importante. E Jesus pede para aquela mulher: dai-me de beber. Aquela mulher, sem entender, ela diz: como tu, judeu, pede água para mim? Eu que sou uma mulher samaritana? Então aqui a gente precisa entender algo. Por que judeu não falava com samaritano? Por que eles tinham essa rivalidade tão grande? Essa briga tão grande? A palavra de Deus nos diz que após o reinado de Salomão, o reino de Israel ele foi dividido em 2. Então, o reino norte, a capital do reino norte ficou com Samaria, e do sul, Jerusalém. Pouco tempo depois, os samaritanos eles construíram um templo para adorar a Deus, o templo de Gerazim, se não me engano. E ali eles adoravam a Deus, e Jerusalém adoravam no templo deles. Só que em um determinado momento na história de Israel, o que aconteceu? Os assírios invadiram Israel e destruíram aquela cidade onde estava Samaria e o templo de Gerazim. E com o tempo aquele povo começou a se misturar com outros povos, outras culturas. Então Jerusalém começou a rejeitar aquele povo. Começou a dizer: não, vocês agora são uma raça misturada. E o povo de Judeu proibiu que os samaritanos adorassem a Deus naquele lugar.
Eles proibiram. Vocês não podem adorar mais aí. Nós só vamos aceitar e receber a verdadeira adoração se vocês fizerem no templo em Jerusalém. Então, essa briga, essa rivalidade entre samaritanos e judeus, ele se estendeu por muito tempo. Então, quando a mulher samaritana vê Jesus, um judeu pedindo água, ela não entende. Ela fica pensando, como assim? Como que você, judeu, pede água para uma mulher? E outra coisa, Jesus aqui está quebrando um protocolo, na verdade, né? Porque era incomum que um judeu, um homem, falasse com uma mulher. Não era comum. Ainda mais sendo uma mulher samaritana. Tanto que quando os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles tinham ido comprar comida, quando eles voltaram e eles viram Jesus conversando com uma mulher, eles ficaram em choque, eles não acreditaram. Como assim? O que está acontecendo? Porque não era comum. Não era comum. E a mulher samaritana, ela diz, como que você pede água para mim? E ela se identifica, eu sou uma mulher samaritana. Eu sou uma mulher samaritana. Então Jesus, nesse momento, começa a falar coisas do céu para ela. Começa a revelar coisas celestiais. Olha aqui. Versículo de número 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, e que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e que não venha mais aqui tirá-la. Jesus começa a falar de coisas do céu, coisas celestiais, que ele tinha uma água, que ela nunca mais teria sede. E aquela mulher, ela não entende aquilo que Jesus está dizendo. Ela não entende porque a realidade dela era toda a questão da rejeição que ela estava sofrendo. Ela não conseguia ver, enxergar com os olhos de Jesus o que Jesus estava dizendo para ela. Mas no momento que Jesus disse, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais terá sede, aquela mulher disse assim, se existe uma água, se existe mesmo essa água, dai-me ela para mim, para que eu nunca mais volte neste lugar para retirá-la. E aqui, queridos, tem um segredo, tem algo muito profundo que nós precisamos conversar. Vocês lembram que eu falei do meio-dia? Meio-dia foi o horário em que Jesus estava sentado naquele poço, e foi o horário que a mulher samaritana, ela chega para retirar a água. Agora eu pergunto para vocês, por que aquela mulher estava retirando a água ao meio-dia? No pior horário, o horário que o sol está alto, que ele está castigando. Não era comum naquela região retirar a água naquele horário. As mulheres daquela cidade, elas retiravam a água sempre pela manhã, onde o sol estava mais baixo, era mais tranquilo, mais fresco. E outra coisa, as mulheres daquela cidade, elas não andavam sozinhas. As mulheres daquela cidade, elas andavam em grupos.
Elas se reuniam e iam até o poço de Jacó para retirar a água para o seu consumo. Mas nesse momento a gente vê a mulher samaritana em um horário incomum, ao meio-dia, retirando água. E aqui eu preciso que vocês entendam que a mulher samaritana, ela tinha uma má reputação em Samaria. A mulher samaritana, ela era vista como uma mulher pecadora. Uma mulher que teve vários maridos. A mulher samaritana, ela era totalmente rejeitada na sua cidade. As pessoas olhavam para ela com um olhar de desprezo, de nojo, de indiferença. Quando aquela mulher chegava em algum lugar, as pessoas se afastavam dela. A mulher samaritana, ela era totalmente rejeitada, esquecida naquela cidade, abandonada. A mulher samaritana, ela não era amada por ninguém. Triste. Totalmente abandonada, esquecida. O Espírito Santo está me dizendo nessa noite que existem muitas pessoas aqui que estão sentadas, que muitas vezes a sua aparência, o seu semblante diz que está tudo bem, mas você viveu algo no teu passado, algo na sua vida, aonde você também foi rejeitado, aonde você foi desprezado, aonde você sofreu abandonos, abusos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, aonde você precisava de um abraço, que você precisava de uma palavra de conforto, de alguém que dissesse para você que amava você, você não teve. Todos nós já passamos por algo assim. Mas Jesus, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Jesus, Ele quer ter um encontro com cada um de vocês. Ele viu tudo aquilo que você passou. Todas as tuas lutas, todas as tuas aflições, os momentos que você estava sozinho, chorando dentro de um quarto, que você achou que era o fim. Mas eu quero dizer que se você está aqui hoje, se você está aqui sentado nessa noite, é porque Ele viu você. E essa noite Ele quer ter um encontro com você. Quando Jesus fala que existe uma água viva, que se ela beber ela nunca mais terá sede, aqui a gente precisa entender algo muito importante. Ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Eu quero que você entenda que a fonte de Jacó, o lugar onde ela ia retirar a água, na verdade era um lugar de tormento para ela. Podemos até pensar que é um lugar de refrigério, onde ela ia retirar água, ela ia saciar sua sede. Mas eu acredito que todas as vezes que aquela mulher chegava naquele poço, todas as vezes que ela ia ao meio-dia, no pior horário, e ela chegava lá cansada, suada, sozinha, ela lembrava de toda a sua rejeição. O quanto que ela era desprezada na sua cidade. O quanto que ela se sentia sozinha naquele momento. Eu acredito que muitas vezes ela deve ter derramado lágrimas dentro daquele poço, lembrando que ela era rejeitada, abandonada, esquecida, ninguém amava ela. E outra coisa, quando Jesus fala com ela,
e pede água para beber, outra coisa acontece. Ela lembra que ela era rejeitada pelos homens e ela se sentia também rejeitada por Deus. Porque de toda a rejeição que aquela mulher sentia, de todo o desprezo, o único escape que ela poderia ter de se sentir aceita, de se sentir amada de alguma forma, era através de Deus. E nem nisso ela podia buscar, porque os judeus haviam proibido eles de adorar o Senhor, de buscar o Senhor naquele lugar. Então aquela mulher, eu quero que você entenda o quão profundo é a história da mulher samaritana. Aquela mulher, ela se sentia sozinha, rejeitada, abandonada pelos homens e por Deus. Ela não tinha perspectiva de vida, ela não tinha sonhos, ela não tinha projetos. Ela vivia dia após dia, vivendo sem uma ambição nenhuma, sem perspectiva de vida nenhuma. E eu não sei você, mas pode ser que você já tenha passado por algo parecido, em que você se sentiu rejeitado pelos homens, mas também rejeitado por Deus. Mas eu quero dizer para vocês essa noite, que Deus, Ele viu você. E Deus, Ele não rejeita você. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós estávamos perdidos, esquecidos, abandonados, Ele nos encontrou, Ele nos achou, Ele nos amou, e Ele nos resgatou, e Ele nos tornou filhos de Deus. Mas ainda, aquela mulher, ela não está entendendo o que Jesus está dizendo. Ela não consegue entender que Deus, que Jesus está falando das coisas do céu, das coisas que viriam. Então Jesus, olha o que Jesus ele faz. Versículo de número 16. Jesus diz: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então aquela mulher, ela responde, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui a mulher samaritana, ela começa a perceber que aquele homem judeu não é simplesmente um homem, mas ele é alguém da parte de Deus, ele é um profeta. E ela continua dizendo: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então tu vê que a primeira coisa que ela diz, a primeira queixa que ela faz para o homem de Deus, que é enviado por Deus, foi questioná-lo a respeito da adoração. Porque vós dizeis que este lugar nós não podemos adorar, só em Jerusalém. Então isso a gente vê, evidencia aqui que era algo que machucava muito o seu coração. E disse-lhe Jesus, versículo 21, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo de número 25. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia!
E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, olha aqui, presta atenção, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia! Aquela mulher, ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Então Jesus revela algo íntimo dela. Jesus manda que vai chamar o seu marido. E ela responde: eu não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que você tem atualmente não é o seu marido. Então aquela mulher percebe que Jesus, aquele homem, ele não é um homem comum, ele é um profeta. E ela começa a se queixar para Jesus sobre adoração. Ela começa a falar sobre aquilo que está machucando o seu coração, pois ela já era rejeitada pelos homens, e ainda assim ela não podia buscar a presença de Deus. E ela começa a questionar Jesus, ela começa a falar. Então Jesus se revela como eu sou, como Cristo, o Messias tão aguardado por aquela nação. E aqui acontece algo muito importante. Aquela mulher carregava um cântaro, um recipiente, aonde ela retirava a água do poço de Jacó. E a palavra de Deus nos diz que aquela mulher, ela deixa o seu cântaro ao lado do poço e sai correndo para a cidade de Samaria, pregar o evangelho do reino, falar sobre Jesus, pois eu encontrei um homem que tem revelado toda a minha vida. Ele tem revelado tudo aquilo que eu tenho feito. Não será esse o Cristo? E aquela mulher, ela se tornou uma das maiores evangelistas daquele tempo. Ela pregou para toda a sua cidade anunciando Jesus. E chegou um tempo que aquele povo falava com ela: nós já não cremos porque você o disseste, mas porque nós vimos com nossos próprios olhos. Glória a Deus. Aquela mulher, quando ela teve um encontro com Jesus, que Jesus se revelou a ela, ela foi totalmente curada naquele momento. A vida dela, ela foi totalmente transformada. Todo vazio no peito, toda rejeição, todo o sentimento de abandono que ela sentia foi preenchido pelo amor de Jesus naquele momento. Mas ela fez algo interessante. Ela deixou o seu cântaro ao lado daquele poço. Quando eu estudava essa palavra, Deus, ele falou muito forte comigo. Pois, por que ela deixou o seu cântaro? Por que ela não levou? Ela poderia ter levado a sua água junto. Deixar o cântaro ao lado do poço representava a velha mulher samaritana. Algo que lembrava a ela toda a rejeição que ela sofria, que ela tinha. É como se fosse um batismo. Toda a sua velha criatura, tudo aquilo, todos os problemas, tudo que ela sentia, toda a rejeição, ela deixou aquilo ali, deixou para trás. Aquela água que saciava a sua sede física, ela não precisava mais daquilo. Agora ela encontrou a água viva, a água, obrigado, Jesus. Ela encontrou a água viva que é Jesus, aquele que nos dá de beber e nós nunca mais teremos sede, porque Ele preenche todas as nossas angústias, nossas necessidades. Ele tira tudo que não vem dele do nosso coração. Nessa noite,